Olá! Hoje eu vou te mostrar como dobrar os seus resultados, a fórmula para você parar de adiar e começar a conquistar tudo aquilo que você deseja. Fica comigo até o final desse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro, 1 ano em 12 semanas. Vamos lá? Aqui, gente, a gente vai lá para o capítulo 19, que fala sobre compromissos para o plano de 12 semanas, ou seja, para as próximas 12 semanas. Ele começa contando a história de um aluno dele, que virou inclusive amigo, que fez esse plano de 12 semanas. E ele conta que a mãe dele sempre queria falar com ele, mas ele nunca tinha tempo. Então aquilo era um peso para ele, né? Ter que parar para atender a mãe ou ligar para ela era um peso, porque ele sempre estava na correria do dia a dia tentando correr atrás das coisas dele. E aí, com esse plano, ele falou, como é muito importante para ela, minha mãe é uma pessoa que eu amo, eu vou começar a me organizar para ligar para ela todo santo dia. Então, ele começa a fazer isso. Ele colocou como compromisso e ele ligava para ela, suponhamos. Todo santo dia eu vou ligar para ela 5 minutinhos para saber como é que ela tá, enfim. E ele falava que isso era o ponto alto do dia dela. Ela ficava toda alegre, toda eufórica quando ele ligava. E isso, ele cumpriu esse compromisso por 2 anos. Ao final desses 2 anos, gente, ela faleceu de forma inesperada. E ele fala, foi a melhor coisa que eu fiz, foi honrar esse compromisso. Ou seja, eu estava honrando um compromisso com alguém que era muito importante para mim, que sempre cuidou de mim, e também isso fortaleceu para mostrar, a importância dos resultados, dos efeitos, dos compromissos que a gente faz conosco e com os outros. Porque para ele aquilo foi muito importante. Porque você imagina se ele continuasse naquela vida corrida sem falar com a mãe dele, de repente ela morre. E aí o que acontece? Ele ia ficar com aquela sensação, meu Deus, por que eu não dei mais atenção para ela? Uma pessoa que era tão importante para mim não ia custar nada. Então ele fala que ele foi muito grato por esse compromisso. E a partir desse dia ele continuou honrando cada vez mais os compromissos dele. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã, né? O que a gente pode perder e o que a gente pode ganhar ali. Qual a oportunidade que a gente pode ter cumprindo aquele compromisso. E aqui continua, compromissos têm poder, você decide que fará tudo o que for possível para atingir a sua meta. E aí ele diz, pense e relembre de casos que você fez isso, ou seja, nossa, aquele compromisso para mim é tão importante que eu fiz tudo o que eu podia fazer, dava errado e mesmo assim eu tentava outras alternativas, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer para eu conseguir chegar naquilo que eu queria. Vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, alguém que tem um sonho de casar na igreja. Então, às vezes, tá tudo, problemático, às vezes não tá tendo tanto dinheiro, às vezes tudo começa a dar errado, mas a pessoa tá tão determinada que ela faz de tudo para casar na igreja. Então, aqui ele pede, relembre algum momento que isso aconteceu. Ou seja, que você tinha um compromisso, que você cumpriu ele e conseguiu alcançar aquilo que você queria. Aí ele diz, como foi esse momento na sua vida? O que você estava sentindo conforme foi avançando e manteve o seu compromisso? O que você sentia? Né? Eu tô correndo atrás, por exemplo, do meu casamento. O que eu tô sentindo conforme eu tô vendo que tá dando certo, que as coisas estão funcionando, que eu vou conseguir chegar naquele resultado? Qual que era a sensação que eu tinha? Pode ser boa e pode ser ruim também. E aí ele diz, como que você se sentiu após atingir a meta? Nesse caso, após você casar, como que você sentiu de falar, nossa, eu consegui dar conta de todo esse casamento, fui eu que tive que correr atrás de tudo, porque eu não tinha condições de pagar tantos profissionais para resolver as coisas para mim. Então, qual que foi a sensação quando você falou, consegui, deu certo? Como você se sentiu em relação à capacidade de atingir outras metas? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um objetivo de passar na OAB. Eu parei 4 meses, literalmente invernei dentro de casa para poder estudar para a OAB. Na época, gente, era muito difícil, eu não sei como que tá agora, mas na época foram 14% de aprovação. E eu estudei bastante, muito mesmo, então eu tive que abrir mão de muita coisa para eu alcançar aquele objetivo. Mas quando eu alcancei, quando eu passei na OAB, gente, a sensação foi de eu consigo conquistar o mundo. A partir de agora eu consigo conquistar qualquer coisa. Pensa, aprovação de 14%, eu falei, não, agora eu posso prestar concurso, eu posso entrar numa empresa que eu sei que eu vou conseguir aquele resultado que eu desejo. Então, aquilo, gente, você ganha uma força, te transforma internamente de tal forma que você ganha uma força, uma confiança tão grande que você fala assim, pode vir o próximo. Pode vir o próximo desafio que eu tô voando. Eu tô bombando aqui, entendeu? E aí ele pede para você trazer esse sentimento de novo para você. Como
Como que o seu objetivo final, ou seja, a visão daquele objetivo que você tinha, afetou suas decisões e ações, mesmo quando você esteve diante de adversidade ou prestes a desistir? Então, por exemplo, como que, não, eu quero muito passar na OAB. Como que esse desejo grande, forte, afetou as minhas decisões e as minhas ações? Gente, não tem outra possibilidade, eu preciso disso agora. É a única coisa que vai resolver meu problema imediato. Eu vou conseguir ser promovida e tudo mais, vou começar a ganhar mais dinheiro. Então, eu preciso focar nisso aqui. Então, opa, tem aniversário de alguém, tem almoço na casa de não sei onde. Ah, vamos sair pro barzinho e tal. Não, não e não. Meu objetivo estava tão forte, porque eu queria crescer na minha carreira, porque eu queria ser promovida, que eu queria ter outras oportunidades, que eu queria mudar de vida, que qualquer pessoa que me chamasse para fazer qualquer coisa, eu falava, não, não posso. Estou determinada, estou estudando sem parar. Valeu a pena? Valeu. Consegui o que eu queria? Consegui. Às vezes não vai ser da primeira vez, vai ser da segunda, da terceira, não tem problema nenhum, tá? Mas significa que você está fazendo tudo que está ao seu alcance, tudo que é possível para você chegar naquele resultado, independente do que aconteça. E aí, então, você começa a pensar agora, o que aconteceu, por exemplo, quando você quis desistir e mesmo assim você manteve a decisão de continuar seguindo, tá? Esse é o exercício que ele propõe. Aí aqui ele vai entrar na parte dos compromissos pessoais, ou seja, aqueles que você faz com você mesma. Aí aqui ele dá alguns exemplos, por exemplo, um compromisso que eu fiz comigo mesma, esse ano eu quero trabalhar mais, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro, esse ano eu quero casar, esse ano eu quero estar mais perto da família, independente qual que é o seu objetivo. Esse ano eu quero ser mais saudável, eu quero emagrecer, enfim, independente do objetivo. Aqui ele só dá os exemplos para ele te mostrar, tá? E ele fala, identifique 2 compromissos pessoais que você conseguiu cumprir. Então pode ser desde, nossa, eu queria ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero começar a me exercitar porque hoje eu não faço isso. Então é qualquer, pode ser desde o pequeno até o maior. Por exemplo, os meus 2 compromissos pessoais que eu consegui cumprir, que eu fiquei muito feliz, suponhamos. Foi fazer as minhas viagens internacionais, comprar a minha casa, passar na OAB, tantos outros, né? Comprar meu carro, enfim. E aí eu trago para cá essas conquistas. O que foi importante, tá? E ele diz, agora pense nos resultados obtidos ao manter esses compromissos. Como você se sentiu quando você manteve esse compromisso, quando você alcançou aquilo? Que foi essa tarefinha que ele acabou de passar. Foi mais fácil realizar e seguir com outros compromissos depois que você alcançou esse? Aí aqui ele pede para você listar os benefícios dos seus compromissos pessoais. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, da alimentação saudável, nesse caso de fazer exercícios físicos, de emagrecer, ele diz quais são os benefícios. Depois que eu consegui isso, melhorar minha alimentação, fazer exercícios, nossa, eu me senti muito mais bonita, eu me senti muito mais atraente, eu estou me sentindo forte de verdade para ir para a luta, para alcançar os meus objetivos, eu estou sentindo o meu corpo mais flexível, e quando a gente está com o corpo mais flexível, a mente também fica mais flexível. Então, as dores que eu tinha acabaram, aquelas infecções, aquelas intoxicações que eu tinha, tudo acabaram, ou seja, olha quantos benefícios que eu tive depois que eu consegui cumprir aqueles compromissos, tá? Há momentos que nós sofremos para cumprir os compromissos que nós assumimos. E aqui ele compara, ele vai te mostrar o porquê que a gente sofre para manter determinados compromissos. Ele vai te dizer aqui qual que é a razão pela qual você sofre para manter alguns compromissos. Ou seja, que parece pesado demais, parece ser difícil demais conseguir manter aquele compromisso que você fez, né? Aqui veio o exemplo de emagrecer, mas pode ser qualquer outro. E ele vai comparar os seres humanos com icebergs. Na verdade, a neurociência ele traz isso. Aqui ele deu uma proporção de 10 a 90, né? 10% a 90%, mas a neurociência, a psicologia, a psicanálise, a epigenética, elas trazem para nós o que? O percentual de 5%. A nossa mente consciente é 5% e a nossa mente subconsciente é 95%. E aqui ele diz, os seres humanos são muito parecidos com icebergs. Pelo fato de termos consciência de apenas uma pequena fração dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas sensações físicas. Aí aqui ele até mostra o iceberg, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver?
Só tem uma pontinha aqui do lado de fora e o resto tá tudo aqui dentro, oculto, debaixo da água. Então as pessoas que estão vindo aqui nem conseguem ver essa parte. E assim é com a nossa mente. Então a gente só tem consciência de 5%, 95% está oculto. A gente nem sabe o que é que está atrapalhando a gente atingir algum resultado, a gente conseguir aquilo que a gente tanto queria. Isso significa que temos intenções das quais estamos cientes. Então, esses 5% é aquelas intenções que a gente está consciente e que a gente declara que a gente quer mudar. Vou mudar de vida, vou melhorar minha alimentação, vou fazer exercício físico. Isso é o que eu declaro. Aí ele diz, mas também existem aquelas intenções que nós não temos nem ideia, que estão ocultas, tá? E aí a gente vai chegar nesse ponto. E ele diz, como elas estão ocultas, elas vão trazer conflitos. Porque eu quero uma coisa, mas aquilo que está oculto, que é 95%, ele tem muito mais força do que o 5%. Então a chance do que está oculto me dominar, conseguir me sabotar, é muito maior do que eu conseguir realmente realizar aquilo que eu desejo. Entende? Então, por isso que você precisa começar a conhecer, reprogramar a sua mente, começar com esse autoconhecimento para saber o que é que está te bloqueando, quais são as crenças, de onde vem aquilo para você retirar da frente e conseguir manter seus compromissos e os seus sonhos. E aqui ele diz, no nível de 5%, sua meta é chegar no peso ideal, mas nos 95% você possui objetivos diferentes. Exemplo, Eveline, eu quero eliminar 5 quilos, eu quero pesar 60 quilos, por exemplo, um dos dois. Mas isso está no meu consciente, é o que eu declarei. Eu quero isso e vou fazer essas ações para chegar nesse resultado. Ok, qual que é a minha intenção oculta? A minha intenção que está no meu subconsciente, ou seja, ela está inconsciente para mim, eu não sei quais são as minhas intenções ali. Eu quero emagrecer, mas eu não quero parar de comer fast food, eu não quero parar de comer doce, eu não quero parar de comer gordura, eu não quero parar de comer coisas gourmets. Isso é o que está oculto. Eu quero emagrecer, mas eu não gosto de exercício físico, eu não vou fazer exercício físico. O que vai acontecer? Seu cérebro ele vai tentar o tempo todo te sabotar, o tempo todo. Na hora que você falar assim, vou alimentar melhor, de repente ele fala assim, não, só essa colherzinha de brigadeiro. Vou fazer exercício hoje. Opa, mas hoje está chovendo. Nossa, mas hoje você trabalhou tanto, hoje você merece descansar. Entende como que ele age? Para te sabotar. E aí você fica procrastinando e você nunca consegue alcançar resultado nenhum. Então tá vendo a força disso? E às vezes você nem sabe por que você procrastina tanto, por que você se sabota tanto. Mas na verdade está internamente em você. Nossas intenções mais profundas buscam por conforto, prazer, satisfação e descontração. Por isso sofremos para manter compromissos. Então, eu sempre falo aqui, gente, você vai fazer alguma coisa, você precisa analisar aquilo que você não gosta, que pode te sabotar, para você achar alternativas para, eu falo que é como se fosse para driblar aquilo ali, né? Para opa, peraí, não, tá fácil, tá simples, mostrar pro seu cérebro que é fácil, que é simples, que você consegue resolver. Então, por exemplo, nesse caso do exercício físico, eu não gosto de fazer exercício físico. O que eu posso fazer, Eveline? Pegue um exercício que é mais agradável para você. Ao invés de você ir direto para uma musculação que você não gosta, pegue, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, dança, yoga, pilates, aquele que você mais gosta, porque quando você traz prazer aqui, tá vendo? O cérebro ele busca o tempo todo por conforto, por prazer, por descontração. Então, quando você busca algo que te traz ânimo, alegria de alguma forma, você vai conseguir cumprir aquele compromisso, vai ficar mais fácil para você cumprir aquele compromisso. Ficou claro para vocês? Oi, Luciene! Oi, Tainá! Luz Maria! Sejam bem-vindas, meninas! E aí aqui ele continua, o compromisso bem-sucedido acontece quando as suas intenções declaradas são mais fortes que as ocultas. Como que funciona isso, Eveline? Eu quero, por exemplo, nesse caso da moça que quer casar, eu quero casar, já comprei o vestido, não tem outra opção, que é essa que eu tenho, não posso gastar mais dinheiro, eu vou ter que emagrecer a qualquer custo para eu entrar nesse vestido para eu casar. Porque eu não vou comprar outro vestido e também não vou deixar de casar. Então, é muito forte
o meu porquê, entende? É muito forte. Então eu vou fazer qualquer coisa para emagrecer. Nem que eu faça aquelas dietas líquidas, nem que eu tome água o dia todo. Lembra? Eu já fiz isso na minha adolescência, gente. E às vezes eu queria emagrecer para ir numa festa no fim de semana, eu tomava água a semana inteira. Olha que loucura! Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Isso é uma loucura, você vai passar mal, você vai desmaiar no dia e vai ficar pior, tá? Mas aqui ele mostra, tipo, seu desejo é tão forte que você vai fazer qualquer coisa para alcançar aquilo ali. Aí ele diz, ou quando para você ter um compromisso bem sucedido, ou quando você resolve um conflito de forma consciente. Como assim, Eveline? Eu quero emagrecer, mas eu amo doces. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu não vou deixar o doce. O doce está lá no meu subconsciente, eu sei que eu vou me sabotar o tempo todo com esse tal desse doce. Então, o que eu posso fazer? Eu vou buscar uma alternativa que seja mais saudável e mais prazerosa, que me traga prazer. Porque se às vezes eu buscar, por exemplo, eu comprar um doce que não tem açúcar, mas que ele seja ruim, não vai funcionar. Porque eu vou jogar ele fora e vou buscar outro que realmente me dê prazer. Então, o que você precisa fazer nessa situação aqui? Eu preciso buscar opções mais saudáveis que me dê prazer. Então, eu vou comprar aqueles doces saudáveis que eu vejo na internet, que eu gosto, que são deliciosos. Ou então, eu vou aprender a fazer doces com aquelas receitinhas na internet, com a base de frutas, né? Que vai trazer o doce da fruta, o doce natural, que é muito mais saudável. Eu vou, enfim, qualquer coisa. Eu vou aprender qualquer coisa para eu continuar comendo doces. Porque aí eu não saboto a minha dieta, entende? Como que você vai burlando o seu subconsciente, como que você vai burlando para você conseguir aquilo que você realmente quer, é o tempo todo trabalhando, gente. Por isso que a gente precisa trabalhar muito a nossa mente, muito. Por isso que a gente fala da importância da reprogramação mental e biológica, porque a gente traz tudo isso para o corpo também. E aqui, aí aqui agora ele vai continuar. Ele vai falar sobre as metas. Então ele traz inclusive um quadrinho aqui, que é o quê? Você vai marcar, tá vendo? Ele traz um quadro aqui. Aqui você vai marcar a área daquela meta sua, você vai elencar as metas, quais são as ações que você precisa fazer, quais são os custos, e aqui eu vou explicar melhor para você. Então, por exemplo, a minha meta é na área, suponhamos, naquela área da vida lá que a gente conhece, da roda da vida, né? A área que eu quero trabalhar é a física. Por quê? A minha alimentação, eu quero emagrecer 5 quilos, né? Eu quero eliminar 5 quilos. Então, é na minha área física, bem-estar, saúde, enfim. Ok, quais são as ações que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Me alimentar de forma saudável e fazer exercícios. E aqui eu estou colocando de forma genérica, mas você, na hora que você for fazer isso, você vai colocar de forma detalhada. Como que eu vou me alimentar mais saudável? Eu vou inserir mais vegetais, mais frutas, vou diminuir refrigerante, vou eliminar doce, qualquer coisa, tá? Exercícios. Eu vou fazer exercício 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Ou não, vou fazer exercício 30 minutos todo santo dia, tá? Então aqui você vai explicar como que você vai fazer isso. Vai ser através de caminhada, vai ser através de dança. Você deixar bem claro qual que é a ação que você tem que fazer. E aqui ele vai falar dos custos. Quais são os custos para eu alcançar aquele objetivo que eu tanto quero? Ok, se eu vou precisar me alimentar melhor, fazer exercícios, eu vou ter que diminuir meu tempo nas redes sociais, eu vou ter que diminuir meu tempo de TV quando eu chego em casa depois do trabalho. Por quê? Eu vou ter que usar esse tempo para eu ir para academia ou para eu ir fazer caminhada, por exemplo. Entende? Então esse é um custo, diminuir aquilo que eu tanto gosto, TV, redes sociais. Eu vou ter que diminuir o meu tempo com a família, ou ao invés de sair com os amigos, eu vou ter que priorizar agora a minha saúde. Exemplos. Eu vou ter um custo financeiro de R$100 para eu pagar a academia. Tá ok, tá? Então você vai elencando todos os custos que você vai ter. E não é só custo financeiro, você viu aqui, são outros custos também, custos emocionais, mentais. Você vai trazer, e aí quando eu olho para tudo isso, eu falo assim, opa, tá ok. Meu benefício vai ser muito maior depois que eu emagrecer, o bem-estar que eu vou ter, enfim. Como eu vou ficar mais confiante, minha autoestima vai elevar. Então, ok, eu diminuir minhas redes sociais, ok, eu parar de sair um pouco, ok, eu diminuir um tempinho só com a minha família, ok, eu acordar mais cedo, apesar de eu amar dormir até mais tarde, ok, eu acordar mais cedo para eu poder fazer esse exercício, cumprir essa meta. Então, tá ok. Ou seja, eu tenho noção do que vai me custar isso e eu estou disposta a pagar o preço, tá?
Continuando aqui, e agora a gente vai falar sobre o compromisso que a gente faz com os outros e a importância deles, tá? Mas antes eu quero te pedir, se você é nova por aqui, eu peço que você também, né, se esse conteúdo está te apoiando de alguma forma, eu peço que você também apoie o nosso canal. Comece a nos seguir, se inscreva, curte, compartilhe e entre também no grupo exclusivo do Clube Diamante. É um grupo no WhatsApp que é gratuito, você não precisa pagar nada e é por lá que eu mando os desafios, os exercícios, ok? É só se inscrever no link da bio ou no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Continuando agora, compromisso com os outros, o que ele diz? Pense em um momento em alguém que te prometeu algo e não cumpriu. E essa coisa era muito importante para você. Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Você vai anotar, tá? Como que você se sentiu quando alguém te prometeu algo que era muito importante para você, mas ela não cumpriu? Como que você se sentiu em relação a você mesmo, em relação a ela, em relação ao relacionamento de vocês? Aí depois ele traz outro ponto. Pensa num momento em que você prometeu algo para alguém, mas você não cumpriu. Como que essa pessoa se sentiu? Como que você se sentiu não cumprindo aquilo com aquela pessoa? Como que ficou o relacionamento de vocês? Então, o tempo todo ele traz isso nessa questão dos compromissos, tá? Você, o outro e a relação. Porque ele explica aqui. Normalmente, a maioria das pessoas, elas sentem o quê? Quando tem um compromisso frustrado. Quando tem uma quebra de compromisso. Elas se sentem frustradas, elas se sentem desanimadas, às vezes elas ficam com muita raiva da outra pessoa, elas perdem a confiança naquela pessoa. Nossa, eu te prometi que eu vou te ajudar nisso, mas aí eu não te ajudo. Eu perco totalmente. Na hora que a pessoa falar pra mim de novo que ela vai me ajudar em alguma coisa, eu já não acredito. Eu não tenho mais confiança nela. Eu não tenho mais confiança naquela relação, porque eu sei que ela não faz. Eu sei que a qualquer momento ela pode descumprir aquilo que ela me prometeu. Então, isso é horrível. Então, elenca tudo aquilo que você sente quando isso acontece. Você vê como é o impacto disso. Aí ele fala, deixar de cumprir compromissos destrói relacionamentos e contribui para problemas de fracasso e autoestima. Porque, gente, eu sei que eu não consigo. Eu passo a não confiar em mim mesma, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, na minha cabeça, eu mino a minha autoestima, eu me sinto extremamente fracassada, porque eu falo, eu sei que eu vou prometer que eu vou fazer exercício físico, mas eu sei que eu não vou fazer. Eu não posso confiar em mim mesma, porque eu não consigo honrar meus compromissos. E isso é muito forte, por mais que vocês pensem que não, isso é muito forte na mente de vocês. Isso impacta todos os outros compromissos e todos os outros sonhos que você tem. Porque aí para todos os outros sonhos você vai falar, não, eu não vou conseguir. Tudo que eu começo eu paro. Tudo que eu começo eu não dou conta, eu fico dependendo de outras pessoas. Ah, eu não consigo não. Eu não consegui nem isso. Quero fazer exercício, imagina comprar uma casa de 1 milhão. Viu como que isso impacta no seu cérebro? Você está mostrando para ele fracasso e não o caminho do sucesso. A maior parte dos problemas nas relações é gerada por promessas não cumpridas, sejam implícitas ou explícitas. Qual que é a diferença? Explícita é aquela que eu falo para você, que eu digo assim, fulana, eu vou fazer isso, eu vou te buscar 8 horas, eu vou te deixar em casa às 5 da tarde, suponhamos. Eu fiz essa promessa e de repente eu te deixo no vácuo. Eu simplesmente não vou te buscar, não te levo embora, nem nada. Eu quebro aquela promessa que eu fiz para você. Essa é a promessa explícita. Qual que é a promessa implícita? Por exemplo, uma pessoa que é mãe. O que é a promessa implícita? Ok, eu quis ter filho, então agora eu preciso ter tempo para cuidar, para desenvolver esse filho. Essa é a promessa implícita. Então, se eu sou filha e eu tô vendo que a minha mãe não cuida de mim, que ela não me protege, que ela não me ajuda no meu desenvolvimento, não me apoia em nada, eu como filha vou ficar frustrada, porque ela não está cumprindo aquilo que ela desejou. Ela queria ter um filho e ela sabia que ela teria isso para resolver esse trabalho, né? Ela teria que ter esse esforço. Num relacionamento, por exemplo, qual que é a promessa implícita? Ah, eu estou namorando com você, a promessa implícita é o quê? Que eu quero um futuro com você. Porque se eu não quero um futuro com você, eu preciso terminar com você e procurar com quem eu quero. Mas não ficar te enrolando. Porque às vezes eu tô ali te enrolando 10 anos e eu não quero casar com você, de repente eu termino e você também não foi procurar outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa, ela não tem esse foco de casar, de formar uma família, mas você tem esse sonho. Então às vezes ela te enrolou ali 10 anos e te frustrou em relação a isso. Então no relacionamento,
Opa, eu entendo que se ele está comigo é porque vai ter respeito, vai ter amor, vai ter parceria, vai ter companheirismo, vai ter compreensão, paciência, vai ter um futuro juntos. Entende? Mas se aquela pessoa que eu estou, ela não é parceira, eu vejo que ela está me desrespeitando, ela não fala sobre o futuro comigo, aquilo me frustra completamente. Era uma informação que estava implícita, mas é o que você espera de um relacionamento. No trabalho, um chefe que só te elogia. Ah, porque você é boa demais, nossa, porque você vai crescer demais, você vai ganhar muito dinheiro, você é muito inteligente. De repente, todas as oportunidades que ele tem para te promover, ele dá para outra pessoa. Ele busca gente de fora, mas ele não confia no seu trabalho. Então, ou seja, se ele tá te colocando tão para cima, falando tão bem do seu trabalho, por que ele não te dá essa oportunidade? É implícita, em nenhum momento ele te prometeu que ele ia te promover. Ele nunca falou isso explicitamente, que ele ia te promover. Mas implicitamente, o tempo todo ali ele estava enchendo sua bola, te colocando para cima. Mas na verdade, ele nunca te deu a oportunidade, tá? Então são esses compromissos. Aí ele diz, todos nós temos promessas implícitas com os outros. Quais são as suas? Ou seja, no seu trabalho, quais são suas promessas implícitas para o seu trabalho? No seu relacionamento, quais são as suas promessas implícitas? Tá? Para você mesma, quais são suas promessas? Como que você está cumprindo isso? De que maneira você pode melhorar isso? Aí aqui ele fala que tem uma maneira de você manter esses compromissos com mais facilidade. Primeiro, um forte desejo. Ou seja, aquele compromisso que você está fazendo com o outro, ele também precisa ser agradável para você. Porque se ele for agradável para você, as chances de você cumprir aquele compromisso é muito grande. Mas se aquele compromisso for desagradável para você, rapidinho você vai quebrar ele de alguma forma. Vou dar o exemplo, por exemplo, do casal mesmo. Estou num relacionamento, mas eu gosto da vida de solteira. Eu gosto de sair sozinha, eu gosto de ir pra bar sozinha. E aí eu estou naquele relacionamento. Mas é desagradável para mim esse negócio de sair só com o namorado. É desagradável para mim eu ficar mais em casa. Qual que é a chance de eu manter esse relacionamento da forma como essa pessoa gostaria? De ser mais casal, de ser mais família? Nenhuma, porque eu gosto da vida de solteira, eu gosto da vida de sair sozinha. Então nós duas somos pessoas incompatíveis, temos sonhos incompatíveis, os nossos compromissos são incompatíveis. Tem problema eu querer ter vida de solteiro? Não, mas eu tenho que achar alguém que também gosta desse tipo de situação, tá? E não colocar um compromisso com uma outra pessoa que quer algo totalmente diferente. Aqui também vem, por exemplo, o caso da mãe. Aí ele fala aqui, ó, liste as consequências daquilo que você deseja, né? Que são os desafios que você pode ter, enfim, o custo daquilo, e liste também os benefícios. Por exemplo, eu decidi que eu quero ser mãe. Quais são as consequências? Nossa, eu vou ter que parar de sair com os meus amigos para ficar com meu filho dentro de casa, porque ele é pequeno, eu preciso amamentar, eu preciso cuidar, eu preciso proteger ele. Eu vou ter que diminuir agora meu ritmo no trabalho, porque eu tenho um filho agora para cuidar. Essas são as consequências, porque às vezes você ama trabalhar, ama sair com os amigos. Tá bom, mas o meu sonho, o benefício, o sonho de ser mãe é tão grande que para mim fica fácil cumprir esse compromisso de ser mãe. Porque o meu sonho, o meu benefício de ser mãe é muito maior do que eu ter que abrir mão de pequenas coisas. Tá fácil para mim, tá? Ele diz, próximo, tenha consciência dos custos, que é o que ele falou ali atrás, o que a gente acabou de falar. Por exemplo, eu prometo para você que a gente vai numa festa e eu vou passar na sua casa, porque é caminho da minha casa, eu vou passar na sua casa, te pegar e depois eu te deixo na volta. Prometi para você. Eveline, vai ser fácil você cumprir? Para mim não tem problema nenhum. Eu passo na porta, não vou ter custo extra, não vou ter que dar a volta, problema nenhum. Vai ser agradável para você? Vai ser agradável para mim. Ao invés de eu ir sozinha, eu tenho alguém para conversar. Enfim, é um compromisso que eu entendo o custo. Eu vou ter que ir na hora tal, voltar na hora tal, igual eu combinei com ela. Mas para mim isso é tranquilo, isso é leve, isso é fácil, é tranquilo de eu cumprir, tá? Isso não vai me desgastar. Então, com certeza você vai conseguir cumprir esse compromisso. E por último, ele fala aqui, haja com base nos compromissos, não nos sentimentos. Por quê, gente?
Lembra? A gente nunca pode depender do emocional. Porque tem dia que a gente tá com a vontade lá em cima, tem dia que a gente não tá. Tem dia que a gente tá cansada, tem dia que a gente tá com uma dorzinha. Então você pode depender do seu emocional para cumprir seus compromissos? Não. Eu vou honrar independente. Não tô falando aqui de caso sério, tá? Ah, eu tive um acidente, tô no hospital, como é que eu vou cumprir meu compromisso? Não tô falando nada disso. Tô falando no sentido, por exemplo, não, eu tenho compromisso de fazer exercício todo dia às 6 horas da manhã. Ok, então eu vou levantar. Eu vou levantar, mesmo que eu queira dormir mais, mesmo que na noite anterior eu não dormi nada, eu tenho um compromisso, eu vou honrar ele, tá? Ficou claro? Grazi, Indiara, vão me falando aí, tá, meninas? E aqui a gente vai para a mudança de pensamento. O que ele diz? Você precisa aprender que não tem problema nenhum em falar não. Na verdade, muitas pessoas preferem que você fale não do que você fale sim e não cumpra. Gente, eu já conheci várias pessoas, que falam assim: ah, mas se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo, ela vai ficar com raiva de mim. Gente, eu vou ficar muito mais chateada com você, eu vou ficar com muito mais raiva de você se você falar pra mim que vai fazer algo e de repente você não fazer. Isso vai me deixar muito mais nervosa. Você concorda comigo? Aí ao invés de você resolver um problema, você tá ali tentando, tipo, nossa, eu preciso resolver isso aqui, você vai aumentar o seu problema. Ah, se eu falar assim aqui, por exemplo, eu já resolvi. Pronto, resolvi, ela não vai me pedir mais nada, ela não vai ficar com raiva de mim, ela não vai ficar chateada. Resolvi, momentaneamente, esse problema. Mas daqui a pouco você causa um problema ainda maior, 10 vezes maior. Que eu prometi que eu vou te ajudar e eu não te ajudo. Então, aquela pessoa vai ficar com muito mais raiva. Concorda comigo? Então, pense bem, mude seu pensamento. Não tem problema nenhum você falar: olha, infelizmente eu não consigo, estou com a agenda apertada, posso te ajudar de alguma outra forma, que seja mais fácil, que seja mais leve, que não impacte tanto, por exemplo, nas coisas que eu tenho que fazer. Entende? Ache alternativas, mas não diga sim só para agradar. Diga sim quando você realmente for cumprir. E aqui ele ensina um negócio que eu achei espetacular, que ele fala sobre fracasso e fascínio, e ele mostra a diferença dos dois. O fascínio, você ainda não está no caminho, mas nunca desiste. No fascínio, você cai e continua. Ou seja, eu estou tão fascinada por tal coisa, por tal meta, tão obstinada pelaquela meta, que independente do que aconteça, mesmo que algo dê errado, eu vou continuar. Eu vou aprender como fazer. É igual o Thomas Edison. Ele não tentou 10.000 vezes antes da coisa dar certo? É desse jeito. Você está tão fascinado, obstinado naquele objetivo que você fala assim: tá, isso aqui não deu certo, eu vou continuar. Vou procurar outro jeito, vou buscar um curso, vou buscar uma mentoria, vou buscar qualquer coisa, uma terapia, mas eu vou descobrir como que eu vou fazer isso, de forma diferente, tá? E o fracasso não. O fracasso, no primeiro problema que você tem, você desiste. Quando você está com essa mente de fracasso. Ah, eu fracassei. Não, eu realmente não sou boa nisso, eu não consigo fazer isso, então eu desisto agora. Eu não vou tentar arrumar outros meios para tentar achar uma solução. Eu simplesmente paro, desisto. E aí ele diz: estar fascinado significa ir para cima, mesmo que as chances de sucesso sejam pequenas. Ou seja, mesmo que essas chances de sucesso sejam menores do que 20%, menores do que 5%. Se eu estiver tão fascinada e obstinada, eu vou tentar a todo custo até fazer aquilo acontecer, tá? Aí ele diz que normalmente essas pessoas, o que vem na cabeça delas? Eu não vou desistir, não dei tudo de mim ainda. Deve ter alguma coisa que eu não sei como fazer, porque teve gente que conseguiu chegar lá, teve gente que achou a saída, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Eu vou aprender as opções que eu tenho para fazer diferente, para ver se eu consigo fazer dar certo também. Então a cabeça é assim. Aí ele diz: eu poderia ter feito meu melhor, eu não estou fazendo ainda. Você sempre se esforça ao máximo quando você está fascinada. Você sempre aumenta o seu potencial, você sempre aumenta o seu limite. Então você sempre vai fazer isso apesar do medo, apesar da dor, apesar do desconforto, apesar da incerteza. Então quando você está fascinada, mesmo que eu não tenha certeza que aquilo vai dar certo ou não, eu vou tentar assim mesmo. Mesmo que, por exemplo, eu estou num relacionamento e às vezes as nossas brigas ali estão doendo, mas eu estou fascinada, obstinada, que eu sei que aquele relacionamento tem um potencial e eu quero fazer ele dar certo, que o que eu faço? Eu vou encontrar meios da gente tentar se resolver. Eu vou tentar trazer mais sabedoria, mais desenvolvimento, crescimento para o casal, tá? Então, independente dos problemas, você vai tentar resolver. E ele diz: você só achará seu verdadeiro limite quando você se render ao fascínio, não ao fracasso.
Presta atenção nessa frase. Você só achará o seu verdadeiro limite quando você estiver fascinada, obstinada por algo. Por quê? Quando eu estou fascinada e obstinada, o que eu faço? Eu vou até o fim. Literalmente. Então, se eu estou aqui, as coisas que eu fiz até agora, eu não consegui alcançar o que eu quero, eu vou para o próximo nível. Opa, peraí que eu tenho que estudar mais para ver como que eu consigo resolver essa situação. Como que eu consigo alcançar aquilo. Ah, não consegui. Eu continuo fascinado, obstinado. Peraí que eu vou aprender mais. Esse aqui também não deu certo, vou aprender mais. Tá vendo que a cada momento você vai tirando do limite que você estava e vai para o próximo limite? Você sai do nível que você estava, do potencial que você estava e vai aumentando o seu potencial. Vai aumentando o seu limite. Aquilo não deu certo. A pessoa que desiste, ela desiste aqui, ó. Não deu certo. Parei por aqui, esse é o meu limite. A pessoa fascinada, não. Opa, eu vou aumentando meu potencial. Como que eu posso fazer isso dar certo? E vou aumentando meu limite. Então, você só consegue ver o que você é capaz e você só consegue aumentar o seu potencial quando você está fascinada por algo. E aqui ele diz o seguinte: compromissos exigem que você tenha fascínio. Coloque agora na sua cabeça que o processo é mais importante que o resultado. Você não controla o resultado. Isso aqui ele fala várias vezes aqui no livro, né? Você não controla o resultado, você só controla as suas ações, aquilo que você faz. Não se preocupe com o fato do seu objetivo ser muito grande ou que você não pode ficar aquém dele. Porque muita gente começa e fala: nossa, eu tenho sonho, suponhamos, de ser milionária. Nossa, mas isso é muito grande para mim. Hoje eu não ganho nem R$100. Então isso é muito grande para mim. Eu vou ficar aquém desse objetivo, então eu não vou nem tentar. E ele diz: não se preocupe com isso. Sonhe grande que você vai alcançar. Você vai arrumar meios de chegar naquela situação, tá? Sonhe grande, não coloque limite, ok? E aqui ele diz: quando você se compromete, você não desiste. Gente, isso aqui que ele fala é muito forte, ó. Coloca na sua cabeça que o processo é mais importante que o resultado. Por quê? O processo, gente, ele é ouro. Ele é valioso. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim: ah, quando eu tiver essa casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu comprar esse carro, eu vou ser feliz. Quando eu estiver ganhando essa renda tal, eu vou ser feliz. O processo, eu nem vejo meu crescimento, eu acho chato, enfim, não estou vendo as coisas que eu estou ganhando, superando e crescendo aqui nesse movimento. E eu digo para você, o processo, ele vale ouro. Ele é muito mais importante do que qualquer resultado. Por que o processo ele é mais importante? Ele é muito mais valioso. Porque é apenas o processo que te transforma internamente. E é só você se transformando internamente que você transforma os seus resultados externos. Ou seja, que você materializa aquilo que você deseja. Só quando você se transforma internamente. O que é essa transformação interna? Eu ganhar confiança, ganhar força, determinação, foco, disciplina, coragem. Essa é a minha transformação interna. Eu passar, ou seja, eu passar por cima do fracasso e correr atrás do meu sucesso a qualquer custo. Entende? Não, a qualquer custo não. Vocês entenderam, né? A qualquer custo no sentido de que eu vou fazer tudo que eu puder fazer de forma legal, de forma, né, de forma que eu esteja fazendo bem para alcançar aquilo, tá? Porque, gente, o que acontece? Se eu pego uma pessoa que ela é, por exemplo, herdeira, o pai tinha uma empresa gigante, multimilionária. E aí, como eu pego meu filho e coloco ele como CEO? Mas ele nunca trabalhou na empresa. Eu simplesmente vou lá e coloco ele como CEO porque ele é meu filho. Qual que é a chance dessa empresa dar certo? Ele vai falir rapidinho essa empresa, porque ele não tem experiência, ele não tem essa construção, essa transformação interna. Então, o resultado daquilo, da merda, desculpa a palavra, mas é muito grande. Quando eu tenho uma transformação interna, eu vou fazer aquilo acontecer de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu estou dando para o meu filho um apartamento, eu estou dando para o meu filho um carro. Ele vai saber, ele teve transformação para ele conquistar aquele carro e aquela casa? Não, ele simplesmente ganhou. Ele não sabe as dificuldades do processo, ele não sabe como fazer aquele processo. Então, o dia que ele não me tiver mais para dar aquele carro, aquela casa para ele vai ter que conquistar sozinho se ele quiser mudar, né? Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de carro. Ele vai ter que conquistar sozinho. Só que ele não sabe. Aí, lá na frente, ele vai ter que começar do zero. Porque ele vai ter que se transformar. Opa, peraí, eu tenho que trabalhar duro para eu poder fazer isso. Eu tenho que trabalhar muito para eu conseguir alcançar aquilo.
Eu tenho que aprender a fazer cursos para eu chegar a CEO. Eu tenho que ter expertise do mercado para eu saber tomar decisões, para eu saber liderar. Entende? Como que isso muda tudo? Isso às vezes parece teimosia. É tipo, Deus não quer. Tainá, eu não entendi. Peraí, que parte foi que você falou que parece ser teimosia? Tipo, quando eu sou insistente, quando eu tô fascinada por algo e eu tento a qualquer custo? Não, porque a gente sabe, lembra que a gente fala sempre dessa questão da fagulha interna, do nosso Espírito Santo, que é o pedacinho de Deus que Ele coloca dentro da gente, é o nosso poder divino. Então é por aqui, por esse poder que Deus fala com a gente, através desse Espírito Santo que Ele nos deu. Então Ele fala, por isso que vem as intuições, a gente sente no coração se aquilo é pra gente ou não é, se aquilo deixa a gente feliz ou não faz. Então, por exemplo, não, isso me deixa feliz, isso Deus plantou no meu coração e eu não consigo desistir disso. Por mais que eu não estou fazendo nenhuma ação, mas isso não sai da minha cabeça. Então você sabe quando é para você insistir ou quando é para você parar. Estou num relacionamento que é um relacionamento agressivo, é um relacionamento tóxico. Não, aí você não tem que insistir. Aí você realmente tem que sair daquele lugar, tá? Mas, não, eu realmente tenho sonho, eu sei que esse relacionamento tem potencial, eu sei que é uma pessoa boa, então eu preciso aprender a ter sabedoria pra gente se desenvolver e crescer juntos. Tá? Então, isso que é a diferença do fascínio. O fascínio você tem que estar fascinada, mas por algo que você realmente sabe que vai mudar a sua vida, que vai trazer uma diferença ali, que vai ser melhor para você, tá? Ou não, nossa, eu vou insistir no emprego, quanta gente faz isso? Eu vou insistir no emprego que não me faz feliz, que me adoece. Opa, peraí. Não, isso não é fascínio. Se alguém falou que você tinha que ficar lá, e você está ficando naquele emprego, mesmo infeliz, mesmo adoecendo. Então, essas decisões, você consegue tomar internamente de acordo com o Espírito que Deus te deu. Você sabe qual que é o seu caminho. Pergunta para Deus, pede para Ele te mostrar. Testa. Porque se você ficar só naquela empresa, você nunca vai saber se outro assunto te interessaria. Tá? Esclareceu? Ou ficou na dúvida? Pode me falando aqui, tá? Se era isso mesmo que você estava pensando, ou era outra coisa. E aqui, gente, a gente já está quase finalizando, tá? Deixa eu só terminar, porque a gente já termina esse capítulo aqui. Ele diz o seguinte: você precisa saber que sempre que superar o medo, a incerteza e a dúvida que acompanham cada desafio, os benefícios vão além e estabelecem quem você se torna. É o que a gente acabou de falar. Sempre que você supera um desafio, uma dificuldade, você fica muito mais forte, você fica muito mais corajosa, você fica muito mais determinada, tá? Então é isso que ele está falando. Os benefícios vão muito além de você conseguir aquilo que você deseja. Você ganha também uma força interna muito grande. É quem você está se tornando, quem você está se transformando. É muito estimulante e libertador saber que se você diz que fará alguma coisa, você fará. Porque isso vai desenvolver diversas habilidades em você, que é isso que a gente acabou de falar. Disciplina, determinação, foco, coragem, tá? Ousadia. Porque você sabe que você vai fazer. Independente se você precisar desenvolver tudo isso. Tá vendo que quando você desenvolve tudo isso, você vai aumentando seu potencial? Vai aumentando o seu limite? Viu? Que um é consequência do outro. E por fim, ele diz o seguinte: sua capacidade de assumir e manter compromissos é essencial para construir e manter relações fortes, além de você ser mais produtiva. Então, ou seja, eu tenho que pensar que se eu não cumprir, eu vou me afastar, eu vou quebrar alguns relacionamentos, que às vezes são relacionamentos potenciais para me ajudar a crescer. Mas quando aquela pessoa perde a confiança em mim, eu destruo aquelas possibilidades, tá? E aqui ele diz, além disso, você, quando você começa a cumprir os seus compromissos, você fica o quê? Muito mais produtiva. Literalmente. Porque você está honrando seus compromissos. Eu tenho as ações e eu vou fazer as ações. Então eu fico muito mais produtiva do que se eu estivesse procrastinando, se eu estivesse empurrando com a barriga, né? Isso é óbvio. Promessas não cumpridas esgotam todos os envolvidos emocionalmente. Total, gente. Esgota você que fala, não, tentei mais uma vez, não consegui. Entrei na academia mais uma vez e não consegui. Então, isso te esgota mental e emocionalmente, porque você não acredita e você fica frustrada, você fica triste. E esgota também as outras pessoas que estão confiando em você nesse processo.
E ele diz, além de esgotar, também prejudica os seus relacionamentos. Ele só reforça aqui, tá? Meninas, outra coisa, pra quem me pergunta sempre, fala, nossa, Eveline, eu queria um apoio, eu queria algo mais próximo, eu te convido a vir pro Desafio Modo Turbo. É um desafio de apenas 30 dias, apenas. São microações que você vai fazer direto comigo. Eu vou estar acompanhando essa jornada com você e você começa a ver resultado já na primeira semana. Para você ter acesso ao Desafio Modo Turbo, ele é extremamente acessível. É só você clicar no link da bio ou na descrição desse vídeo, tá bom? Meninas, muito obrigada. Ai, que ótimo, Tainá. Esclareceu super. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Meninas, obrigada por estarem aqui. Obrigada pela presença de todas vocês. Fiquem com Deus e até mais tarde. Tô lá nos stories, hein?